Quando Nabucodonosor chegou com o exército da Babilônia na Jerusalém, do reino do sul, do reino de Judá, foi uma avalanche de sangue e de violência. Os muros da cidade foram derrubados, as casas viraram ruínas, mas muito especialmente o templo foi incendiado e arrasado. O povo foi levado cativo para a Babilônia e lá permaneceram durante 7 décadas aproximadamente. Quando chegou 536 a.C., a partir de 536 a.C. até 538 a.C. aproximadamente, Ciro, rei da Pérsia, que havia conquistado a Babilônia, deu autorização para que os judeus começassem a retornar para a sua terra. E vários começaram a voltar para Jerusalém em levas. Mas 2 coisas estavam acontecendo. Aqueles judeus que de alguma forma haviam prosperado na Babilônia não queriam voltar. Até porque alguém que prosperara na Babilônia não conseguia entender por que precisava retornar à terra dos seus antepassados, que estava arrasada, destruída, em escombros, em ruínas. A segunda coisa que acontecia é que alguns que voltaram começaram a tomar conta dos seus interesses mais imediatos, a reconstruir sua vida, sem dar atenção a algo que estava acontecendo, que era a chamada do povo para reconstruir não só a cidade de Jerusalém, mas muito especialmente para reconstruir o templo de Jerusalém. O templo era o simbolismo mais enfático da fé judaica, porque simbolizava a presença de Deus entre o povo. Quando os judeus chegaram, os samaritanos foram os primeiros que não queriam a presença deles ali, nem queriam que eles retomassem o templo, justamente porque com a reconstrução do templo, o ardor e a fé dos judeus ia ser retomado. Foi nessa época que surgiram 3 profetas, chamados de profetas pós-exílicos, porque começaram a pregar justamente depois do exílio, ou na volta do exílio. Zacarias, Malaquias e o profeta Ageu, que é o profeta sobre o qual nós vamos falar hoje, e falaremos ainda nos próximos 4 domingos. O livro de Ageu é o terceiro antes que o Antigo Testamento termine, isto é, o terceiro de trás para frente. Se você abre a sua Bíblia no último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, você volta, chega a Zacarias, volta, chega a Ageu. Faça isso, só para ver se dá certo agora, tá bem? Vamos lá, abra a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 1. E vamos ler esse capítulo todo, até o versículo 15. E hoje vamos refletir sobre que lugar o Senhor ocupa em nossa vida. Ageu, capítulo 1. Eu espero ter sido bastante claro nessa contextualização. Esses profetas menores, chamados profetas menores, são 12, de Oséias até Malaquias. Na escola bíblica dominical, algumas classes já começaram a estudar Oséias hoje. São 12 profetas, chamados menores não porque suas mensagens eram menores, mas o tamanho dos livros é menor do que os outros chamados grandes profetas, cujos livros são maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Mas para entendermos esses profetas menores, é sempre bom compreendermos o que estava acontecendo por trás deles. Por isso a minha necessidade de dar-lhes um contexto histórico. Então eu espero que eu tenha sido bem claro. Os judeus voltavam para a sua terra
e agora precisavam reconstruir o templo, mas não estavam dando atenção a isso. Estavam cuidando dos seus próprios interesses e deixando a obra do Senhor de lado. E é nesse contexto que o profeta Ageu ergue sua voz, numa exortação ao povo, para que o povo volte a dar prioridade à obra do Senhor na sua vida. Vejam em que termos o profeta Ageu se dirige ao povo. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, que era o rei persa, agora era o Império Persa que estava dominando, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel. Zorobabel foi o governador que Dario colocou para governar Judá. E ao sumo sacerdote Josué, que também foi colocado por Dario para ser sumo sacerdote naquele tempo, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, exatamente 23 dias depois da profecia de Ageu. Eu gostaria de destacar algumas coisas aqui, que eu acho que são muito importantes para a reflexão que eu quero fazer com vocês esta noite sobre esse tema. Que lugar o Senhor tem ocupado nas nossas vidas e de forma mais específica, que lugar a obra do Senhor tem ocupado nas nossas vidas. Percebam, em primeiro lugar, que para fugir da responsabilidade de reconstruírem o templo, percebam que para fugir do chamado de Deus, percebam que para cuidar dos seus próprios interesses, sem se importarem com a obra do Senhor,
O povo usava o seguinte argumento: nós achamos que ainda não é hora de reconstruirmos o templo. Queremos primeiro cuidar de algumas outras coisas. Queremos primeiro cuidar das nossas vidas. Queremos primeiro reconstruir nossas casas. Queremos primeiro refazer nossas relações. Ainda não é hora de nos dedicarmos à reconstrução desse templo. Eles avaliavam que não era hora, enquanto o profeta Ageu chegava e dizia: esta é a hora. Vocês estão errados quando dizem não é hora, porque o que está acontecendo é que vocês estão perdendo o tempo de Deus. Deus define os tempos. Deus define a hora certa. E se Deus está mandando vocês reconstruírem o templo, é porque no tempo de Deus, esta é a hora em que isso deve ser feito. Mas os argumentos do povo questionavam o tempo de Deus. Está percebendo isso? Os riscos que nós assumimos quando questionamos o tempo de Deus na nossa vida, quando Deus nos separa para alguma coisa, quando Deus abre a porta para nós para realizarmos algo, quando Deus nos chama para fazermos um determinado serviço, quando Deus quer nos envolver em algo para o bem do seu reino, quando Deus tem um propósito para a nossa vida e quer que nós cumpramos aquele propósito, no tempo que Ele estabelece, no tempo que Ele tem, no tempo que Ele planeja, e nós dizemos a nosso próprio critério, de acordo com nossa própria análise, nós achamos que esse não é o tempo. Nós não concordamos que esse seja o tempo. Estamos arriscando demais quando fazemos isso, porque as coisas só dão certo quando o tempo de Deus é cumprido, quando nós nos rendemos ao tempo de Deus e nos submetemos ao chamado dEle, quando Ele nos abre a porta e nós aproveitamos aquela oportunidade, quando Ele nos aponta um horizonte e seguimos para lá, quando Deus diz é a hora e concordamos com Ele, é a hora. Foi isso que Mardoqueu disse a Esther, a rainha judia, que se casara com um dos sucessores de Dario no Império Persa, chamado Artaxerxes, que tinha um primeiro-ministro chamado Amã, que estava planejando um massacre dos judeus no Império Persa. E Esther, casada com Artaxerxes, foi questionada por Mardoqueu. Quando Mardoqueu descobre o plano de Amã e diz a ela: Esther, você precisa avisar o rei de que há um plano para matar os judeus, há um plano para destruir o povo de Deus, entre na sala real e avise. E aí ele diz: quem sabe se não foi exatamente para esse tempo e para fazer isso que Deus colocou você como rainha da Pérsia. Estão entendendo? O raciocínio de Mardoqueu era esse. Esther, quem sabe você é uma judia que jamais se casaria com o rei persa, que não tinha a menor possibilidade disso acontecer, está casada com ele. E Deus a trouxe até aqui justamente para esse momento e você vai perdê-lo. Justamente para essa ocasião e você vai deixar passar. Justamente para essa oportunidade e ela vai escapar entre seus dedos. Não deixe que aconteça isso. Não se cale, diz Mardoqueu a Esther. É muito perigoso quando nós deixamos o tempo de Deus fugir, porque podemos não mais recuperá-lo, podemos não ter mais como consertar as coisas que podíamos ter feito na obra e no reino do Senhor, e deixamos que a oportunidade e a ocasião passassem. O tempo de Deus, qual tem sido o tempo de Deus, o propósito de Deus para você, e qual tem sido a sua resposta para o tempo de Deus? Quantas vezes o tempo de Deus bateu à sua porta? Quantas vezes você abriu?
Quantas vezes você deixou fechada? De que maneira Deus está cumprindo os propósitos dele na sua vida, no tempo dele? Uma segunda coisa que essa profecia de Ageu nos deixa bem claro é que o Senhor deve ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. O profeta Ageu diz claramente ao povo: acaso é tempo de vocês morarem nas suas casas, cuidarem dos seus interesses, darem atenção aos seus caprichos, enquanto a minha casa continua destruída, enquanto a minha obra está por fazer? Quem é que realmente ocupa a prioridade da sua vida? A pergunta que o profeta fazia era essa: quem teoricamente ocupa a prioridade da nossa vida? Teoricamente é Deus. Eu tenho certeza que aqui ninguém teria coragem de dizer que Deus não ocupa o primeiro lugar da sua vida. Eu tenho certeza que se eu fosse perguntando, todos, sem exceção, diriam: Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida. Teoricamente, isso está muito certo. Mas não é teoricamente que o profeta está falando. O profeta está falando em termos práticos, em termos de vida, em termos de experiência, em termos do dia a dia, da segunda, da terça, da quarta, do feriado, das férias, das suas decisões, das suas escolhas, dos seus passeios, dos seus planos, da sua família, do seu emprego. Praticamente, em termos concretos, em termos práticos, o Senhor ocupa de fato o primeiro lugar, a prioridade dos seus interesses, a prioridade da sua vida. O que é o primeiro mandamento, se não isso? O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. O que é isso, senão o Senhor ocupando o primeiro lugar? O que é o Shema Israel em Deuteronômio 6? Ouve, Israel, o Senhor é o teu único Deus. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O que é isso, senão a palavra dizendo que Ele deve estar em primeiro lugar? O que é o Senhor Jesus Cristo dizer ao jovem rico: você conhece os mandamentos? Muito bem, então vai, vende tudo o que você tem, distribui aos pobres, vem e segue-me. O que é isso, senão o Senhor Jesus perguntar se Ele estava disposto a colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida? Vejam que a mensagem do Evangelho fecha essa questão de modo muito claro. E o profeta pergunta: o Senhor de fato ocupa o primeiro lugar na sua vida? É assim que acontece? Ou são nossos interesses pessoais que falam em primeiro lugar? A terceira coisa que nós lemos aqui é que o profeta chama o povo para fazer uma avaliação de perdas. Você entendeu o que o profeta disse? O profeta disse: olha, está acontecendo duas coisas com vocês que são extremamente sintomáticas. Primeiro, vocês juntam dinheiro e não conseguem fazer o que vocês querem, como se a bolsa de vocês estivesse furada. A gente entende isso porque em Jerusalém, terra arrasada, terra desolada, no período da reconstrução, havia uma carestia enorme. Todos os produtos muito caros, a moeda muito desvalorizada. Eles não conseguiam comprar o que eles queriam. O brasileiro não tem a menor noção do que é isso, mas era o que acontecia lá. Além disso, o que dependia do braço humano até que às vezes dava certo. Com muita dificuldade eles conseguiam plantar alguma coisa. Mas no que dependia das coisas que não podiam ser controladas pelo ser humano, dava tudo errado. Vinha seca, vinha enxurrada. E por mais que eles se esforçassem, quando chegava a hora de ver o resultado do trabalho, tudo se perdia, porque a natureza não cooperava. E o profeta dá a seguinte interpretação para isso: isso está acontecendo porque o Senhor deixou de abençoá-los. Nisso o profeta fecha com o que o salmista diz: não adianta nós nos esforçarmos
para guardar a cidade se o Senhor não for o sentinela. Não adianta querermos edificar o nosso lar se o Senhor não edificá-lo conosco. E ainda o salmista diz: em vão será o nosso trabalho se o Senhor não estiver conosco. O que o profeta está dizendo é que o afastamento do povo dos caminhos de Deus, o interesse do povo nas suas próprias coisas, a ganância de cuidar apenas dos seus próprios caprichos e não se importar com a obra de Deus e não se envolver na obra de Deus, para o profeta era a causa daquilo que estava acontecendo. Mas agora cuidado, porque nós estamos pisando em terreno minado. Um texto desse na mão de alguém que quer manipular as pessoas e explorar a boa-fé das pessoas é um perigo. Isso aqui é uma bomba atômica. Ageu, no capítulo 1, é uma arma na mão de quem não pode usar. Como é que a gente distingue o que é verdadeira mensagem do profeta e o que é mera exploração na mão de um manipulador da fé? Fica muito fácil. É só a gente prestar atenção no que está acontecendo no verso 8, quando o profeta diz: construam o templo, para que eu me alegre nele e seja glorificado. O que é que distingue esse texto de Ageu como uma repreensão divina, legítima do Senhor, dos argumentos de certos pregadores que têm apenas matéria de exploração gananciosa? O que diferencia é essa expressão: para que eu me alegre e nele seja glorificado. Só há legitimidade no apelo em favor de ofertas para a causa do Senhor, portanto, se a motivação fundamental for a glorificação do Senhor. Estão entendendo? Nenhum outro argumento serve. Não serve o argumento de que você nunca vai ficar doente. Não serve o argumento de que você vai prosperar financeiramente. Não serve o argumento de que você nunca vai ter problemas. Isso é manipulação da fé. O verdadeiro e legítimo argumento para que nós nos envolvamos na obra do Senhor, inclusive com a nossa contribuição financeira, é termos autenticamente selado no coração a certeza de que estamos fazendo aquilo para a glorificação do Senhor e não para extrair também do Senhor de acordo com nossos interesses. Está bem claro? E aí, Ageu faz 2 vezes o mesmo apelo: reconsiderem seus caminhos, vejam onde foi que vocês vieram parar. Ele faz 2 vezes esse apelo porque ele está querendo que nós de fato façamos um autoexame, uma autoavaliação, porque para o profeta, muitas coisas que nós estragamos na nossa vida é consequência de escolhas e de passos maldados que nós damos. E muito especialmente a maneira como nós estragamos a nossa vida é consequência do nosso afastamento dos princípios do Senhor. Por isso ele diz 2 vezes: reconsiderem seus caminhos, reavaliem para entender as causas daquilo que provocou essas consequências na vida de vocês. Há uma quarta coisa que o profeta também está deixando bem clara: é a reação do povo. É um dos raros momentos em que a gente vê a palavra profética ter uma resposta tão ágil. 23 dias depois, o povo foi para reconstruir o templo. Começou. Ageu apelou, Ageu trouxe a palavra profética, Ageu levou o povo a refletir. Houve uma comoção a partir dos próprios líderes, Zorobabel, governador, Josué, sumo sacerdote, e todo o povo, diz o texto, todo o povo com seus líderes se envolveram
na reconstrução do templo, responderam rapidamente. O texto diz, obedeceram a palavra, porque não há envolvimento sem obediência, não há casamento com a obra de Deus sem obediência. O texto diz, temeram o Senhor, porque também não há serviço ao Senhor sem temor do Senhor. E aí essa reação do povo foi laureada com uma promessa de Deus que aparece no final do texto, quando o Senhor diz, eu estarei com vocês. Quando nós resolvemos dar o primeiro lugar para o Senhor na nossa vida, quando nós resolvemos nos envolver de coração e alma na obra, e sabemos que há preços a pagar, e sabemos que há renúncias a fazer, e às vezes sabemos até que algum prejuízo vamos ter, mas quando nós fazemos isso de coração, o Senhor logo diz, eu estarei com vocês, porque não há ninguém que se envolva na obra do Senhor, que não tenha a certeza dada por Deus, de que Ele estará presente nos conduzindo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Eu estarei com vocês até o fim dos dias. Quando Deus chamou Moisés no Sinai para mandá-lo ao faraó, Deus disse, eu estarei com você. Quando Deus chamou Josué para substituir Moisés, ele disse a Josué, eu estarei com você. Quando Deus chamou Isaías para ser profeta, ele disse, eu estarei com você. Quando Deus chamou Samuel para enfrentar os filisteus, ele disse, eu estarei com você, tanto que Samuel reconheceu, até aqui o Senhor nos ajudou. Quando Deus chamou Micaías, ele disse, eu estarei com você. Quando Deus chamou Daniel para testemunhar dele na Babilônia, eu estarei com você. E estava tanto com ele que o rei veio um quarto homem na fornalha junto com seus amigos e fechou a boca dos leões para onde Daniel foi jogado. Eu estarei com vocês. Não há ninguém nesse mundo, que de coração sincero não queira se envolver com a obra do Senhor, dedicar-se ao reino de Deus, realizar alguma coisa para o reino, que não experimente de forma clara na sua vida as consequências dessa promessa. Eu estarei com vocês. E é dessa forma, com a resposta do povo, que a profecia de Ageu termina. Mas eu gostaria de fazer rápidas aplicações práticas para a nossa vida desse texto. Coisas que servem para o nosso dia a dia. Lições preciosas para nós refletirmos sobre elas. E para isso, eu peço a sua atenção. O que é que a gente pode tirar de lição para a vida do dia a dia dessa profecia de Ageu? Primeiro, a palavra de Deus foi anunciada. A palavra de Deus sempre anunciada. Nós temos a palavra de Deus na nossa mão. A profecia de Ageu diz, e veio a palavra do Senhor. A palavra do Senhor já está aqui. Nós a temos devidamente registrada. A palavra do Senhor veio a nós. Se não a conhecemos, para Deus não é problema. É nosso problema. Se não sabemos o que Ele exige de nós, para Deus não é problema. É nosso problema. Se ignoramos os conceitos e princípios da palavra para a nossa vida, não é problema de Deus. É nosso problema. Nós seremos cobrados por Deus naquilo que Ele registrou na sua palavra e deu-nos a conhecer. Se não conhecemos, se não entendemos, se não compreendemos, se não aplicamos na nossa vida, é problema nosso. Deus já fez a parte dele, como na parábola que o Senhor Jesus conta, do homem que chegou no inferno e queria mandar mensageiros à sua casa ressuscitado para dizer aos seus onde ele estava, e Jesus responde, eles têm Moisés e os profetas, que leiam. Não é problema de Deus se nós desconhecemos a palavra, é nosso, porque a palavra está em nossas mãos para que nós a leiamos. A palavra está em nossas mãos para que nós a conheçamos. Veio a palavra de Deus a nós, como a palavra de Deus foi ao povo. A segunda coisa,
que eu acho uma lição preciosíssima para a nossa vida, é que veio a palavra do Senhor através de Ageu. A igreja hoje, a igreja estou dizendo, eu e você, nós somos a igreja não é o prédio, está bem? A igreja somos nós, a igreja hoje é porta-voz de Deus. A palavra de Deus vai a pessoas através de nós, como foi às pessoas através de Ageu. Veio a palavra de Deus através de Ageu. A palavra de Deus vai às pessoas através de nós. Nós somos os profetas do Senhor hoje. Você onde você trabalha, você onde você estuda, você onde você mora. A palavra do Senhor chega às pessoas através de você. Nós precisamos assumir o fato de que a igreja possui essa dimensão profética. Somos os porta-vozes da palavra, carregamos em nós a mensagem do Evangelho, temos dentro de nós uma luz que pode iluminar a vida de muitas pessoas que estão ao nosso redor e nos negamos a mostrar essa luz. Mas nós somos os profetas do Senhor. Assim como a palavra do Senhor foi ao povo, a palavra do Senhor, através de Ageu, ela pode vir às pessoas através de nós. Somos hoje os porta-vozes do Senhor. Terceira lição. Houve momentos em que a palavra do Senhor veio até 2 vezes no mesmo dia. Ageu falou ao povo a primeira vez num dia, falou ao povo a segunda vez num dia, no outro dia, uma terceira vez num terceiro dia, mas no quarto dia, no capítulo 4, a palavra veio 2 vezes, no mesmo dia. 2 vezes no mesmo dia. Sabe o que é isso? Insistência de Deus. A palavra de Deus tem uma santa insistência. Deus insiste, Ele adverte, Ele avisa, Ele mostra, insiste, até um determinado ponto, quando então Ele se cala. Por isso, o profeta Isaías diz: busquem o Senhor enquanto se pode achar. Quantas vezes Deus já insistiu com você? Quantas vezes a palavra do Senhor veio a você? O Senhor, na sua misericórdia, tem essa preocupação insistente. Mas vai chegar o dia em que isso vai parar. Um dia o Senhor se cala e nos deixa assumir as consequências daquilo que não ouvimos e não quisermos ouvir. Mas por enquanto o Senhor está insistindo. Insiste comigo, insiste com você. Que ouvidos estamos dando ao Senhor para aceitarmos a sua palavra e deixarmos que Ele transforme nossas vidas. Em quarto lugar, infelizmente, a indiferença para com a obra do Senhor continua acontecendo hoje, como acontecia nos dias de Ageu. Assim como aquelas pessoas eram indiferentes à obra do Senhor, as coisas precisando acontecer e não acontecendo, e cada um seguindo o seu próprio ruminho, cada um cuidando do seu próprio caminho, cada um cuidando dos seus próprios interesses. A mesma insensibilidade nós podemos notar hoje sem dificuldades, com referência ao povo de Deus e à obra de Deus. Os mesmos corações insensíveis, os mesmos olhos fechados, os mesmos ouvidos cerrados, gente que não se sensibiliza com a obra, gente que não se emociona com o reino de Deus, gente que não se envolve com a obra do Senhor, insensível, um coração impassível, passando de lado diante das coisas que são do Senhor. Não é diferente.
A insensibilidade, em grande parte, continua a mesma. Em quinto lugar, os valores do reino de Deus devem ocupar lugar de prioridade na nossa vida. Como o próprio Ageu disse, o Senhor e o seu reino precisam ocupar a prioridade na nossa vida. Os princípios do reino, os valores do reino devem ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Não precisamos ir muito longe. Lembre-se do que o Senhor Jesus Cristo disse: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essa é uma lição que devemos lembrar cada manhã que acordamos. Cada manhã que nos levantamos da nossa cama, nós devemos perguntar: de que maneira eu posso hoje colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar na minha vida, sem me preocupar com o restante, para que a graça do Senhor vá me acrescentando o resto. Em sexto lugar, é necessário que sempre façamos uma autocrítica, sempre uma autoavaliação. O convite do profeta é esse: reavaliem seus caminhos. O convite do profeta é esse: reconsiderem seus caminhos. Vejam onde vocês vieram parar. Analisem as causas, analisem as consequências. Quando nós deixamos de fazer autocrítica, quando nós deixamos de nos reavaliar, de examinarmos a nós mesmos, qual foi o grande apelo de Paulo para que cada um, antes da celebração da ceia, fizesse o que Paulo diz: examine-se cada um a si mesmo, examine-se a si mesmo. Essa autoavaliação deve ser constante. Em que lugar eu estou? O que é que eu estou fazendo da minha vida? De que maneira eu tenho servido a Deus? Até que ponto os princípios do Senhor têm verdadeiro lugar prioritário no meu viver? Essa autoavaliação é importante. Como o filho pródigo fez. O que salvou o filho pródigo foi que ele parou para pensar. O filho pródigo só foi salvo porque ele parou para pensar, para refletir um pouco e dizer: onde é que eu vim parar? Meu pai tem tudo lá, e eu aqui cuidando de porcos. Eu vou me levantar e vou voltar. Parou para pensar. Parou para pensar. Essa autoavaliação é urgente, é necessária. Paremos para pensar. O que é que estamos fazendo da nossa vida? E que lugar verdadeiro o Senhor tem ocupado nela? E por fim, o serviço que prestamos a Deus deve ter como objetivo sempre resultar na glorificação do Senhor. Construam o templo, diz Ageu, para que o Senhor se glorifique nele. O que fazemos para Deus é para a glória de Deus. Aquilo que nos envolvemos no reino do Senhor é para a glória de Deus. A nossa vida com seus dons e talentos é para ser usada na glória de Deus. O intelecto que Deus nos dá é para usarmos na glorificação do Senhor. A saúde que o Senhor nos dá é para ser usada na glorificação dele. O meu trabalho secular, a minha profissão, o emprego que Deus me deu, é a oportunidade que tenho de cada dia usar aquilo para a glorificação de Deus. O cargo que eu ocupo na igreja, a voz que uso para cantar, as mãos que uso para tocar um instrumento, o estudo que uso para a preparação da palavra, tudo isso deve ser para a glorificação de Deus. A glorificação de Deus deve ser sempre o nosso alvo principal. Uma igreja deve existir apenas para a glorificação de Deus. Nossas vidas devem subsistir apenas para a glorificação de Deus. E deveríamos fazer exatamente como Johann Sebastian Bach fazia no final das suas partituras.
Bach é considerado o compositor mais importante da história. Ele definiu todas as influências, tudo o que nós conhecemos de música vem de um homem chamado Johann Sebastian Bach. Esse homem, sempre que terminava uma partitura, ele escrevia embaixo em latim: Soli Deo Gloria, somente para a glória de Deus. Cada partitura, cada música, cada nota composta, Soli Deo Gloria, somente para a glória de Deus. Isso é o que devíamos escrever em cada partitura da nossa vida, em cada partitura do que fazemos para o Senhor, em cada partitura da nossa respiração, somente para a glória de Deus. Porque só quando vivemos para a glória de Deus é que nós vivemos de fato e realmente. E que o Senhor assim nos abençoe. Amém.